Oi, pessoal, bom dia! Espero que todos estejam bem e hoje a nossa aula vai ser super legal. A gente vai fazer uns testes de tecido. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um pedaço de craft e a gente vai cortar esse craft em um quadrado, tá? Igual, de todas as partes iguais. Então, tem que ser 10 centímetros de cada lado, tá? Então, ele é 10 por 10. Por quê? Ele vai ser o moldezinho pra gente cortar as bandeiras de tecido, tá ok? Então, a gente precisa fazer esse quadrado de 10 por 10, tá? Depois disso, a gente vai pegar os tecidos pra gente fazer. Quando a gente compra um tecido, a gente sempre tem que pegar uma bandeirinha, essa partezinha que a gente vai cortar, tá? Para fazer os testes de tecido. Peguei esses dois tecidos, eles são de tecido, então, cores diferentes, mas do mesmo tecido, pra gente fazer essa comparação, tá ok? Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai cortar esse pedaço para pegar essa bandeira, tá? Esse pedacinho que a gente pega se chama bandeira, tá? Então, eu vou contornar aqui. Eu fiz com a caneta porque é rapidinho, tá, pessoal? Não vai manchar a caneta, então eu fiz com a caneta. Mas se vocês quiserem fazer com o giz, pode ser também, tá, pessoal? E aí, a gente contorna todo ele e depois a gente vai cortar com a tesoura de tecido. Então, a gente cortando tudo bonitinho. E aí, o que que eu fiz? Eu já cortei outras bandeiras também. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo, não tá no vídeo, mas eu já cortei também do outro tecido. E aí, o que que a gente vai precisar? Esses dois tecidos é o que a gente vai fazer para fazer esse teste de bandeira. Então, a gente vai medir ele para ver certinho o tecido, se tá 10 por 10. Olha, tá 10 centímetros de comprimento com 10 centímetros, olha aqui, 10 centímetros de largura, tá? Então, para vocês compararem, ok? Então, o que que a gente vai precisar agora? A gente vai pegar um copo de água. Esse copo, ele não precisa estar cheio, é só a quantidade necessária para colocar esse tecido aí dentro, tá, pessoal? Um pouco de sabão, o meu é sabão líquido que eu tenho aqui, mas se for sabão em pó também não tem problema. E aí, a gente deixa os dois aí misturados, a gente mistura os dois, tá, pessoal? Vai ficar, esse daqui ele tem um pouco de tom, mas não tem problema, que não pega na roupa, tá? No tecido, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse pedaço de bandeira, e a gente vai dobrar ele e vai colocar dentro desse copo, tá? E o que a gente vai fazer também? A gente vai colocar um pedacinho de algodão. Por quê? Quando a gente coloca roupa para lavar e mancha, é porque a gente não fez esse teste de tecido, nem a empresa que vendeu esse tecido. Então, a gente tem que colocar um pedacinho de algodão, porque se esse tecido soltar tinta, ele vai pro algodão, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, a gente deixa aproximadamente 1 hora, meia hora nesse copinho desse jeito, tá, pessoal? Esperando para ver se vai acontecer alguma coisa, tá ok? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer também outro, coloquei um outro copo para a gente colocar os dois tipos de bandeira diferentes. Quando a gente tem que costurar e a gente precisa de dois tecidos, misturar tecidos, então a gente sempre coloca no copo, a gente pega essas bandeirinhas e coloca no copo desse jeito com água e sabão, esses dois tipos de tecido para a gente ver também se vai manchar ou não, tá? Então, a gente deixou por aproximadamente 30, 40 minutos, dá para ficar até 1 hora se vocês quiserem. E aí, agora a gente vai tirar para secar, tá? Então, eu vou pegar essas bandeirinhas que estão aqui, vou esticar e vou colocar elas para secar, tá ok? Depois de secar, eu volto aqui para mostrar para vocês como que fica, tá, pessoal? Como que a gente faz esse teste, tá bom? Olha, pessoal, as bandeiras já estão secas e agora a gente vai comparar elas, tá? Depois da lavagem, do teste que a gente fez de lavagem, tá ok? Então, esse algodão, ele tava com a primeira bandeira e dá pra ver que essa bandeira, vamos comparar aqui. Essa primeira bandeira, o algodão, ele está branco, então ele não foi tingido, não pegou cor, não migrou cor do tecido. Então, vocês conseguem lavar qualquer tipo de peça junto, tá? E a bandeira também. Essa bandeira, ela não ficou mais clara, nem nada disso, tá? Agora, a gente vai medir para ver se as medidas estão corretas.
tá? 10 de comprimento com 10 de largura. Então, quer dizer o quê? Que esse tecido não teve encolhimento. Se esse tecido tivesse, por exemplo, 1 centímetro de encolhimento, seria como 10%. Então, quando a gente fizer uma modelagem, a gente tem que fazer ela com 10% a mais da medida, porque depois de lavar tem encolhimento. O segundo, a gente colocou os dois tecidos juntos, então a gente está comparando aqui para ver se teve alguma diferenciação de cor, se teve migração também, e não teve. Então agora a gente vai comparar também a largura e o comprimento, se teve encolhimento. A gente dá para ver aqui que não tem no floridinho azul e nem no rosa. Então, vocês podem estar costurando esses dois tecidos juntos, tá? O ideal é que vocês façam isso com todo o tecido que vocês comprem. Por quê? Porque depois que vocês fazem a peça, pode ser que tenha esse problema, só que vocês fizeram todo esse trabalho. Então, o ideal é a gente sempre ter uma bandeirinha, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.